proporcionar esse belo encontro. Na verdade, saindo eu da universidade, em Santa Maria, onde fiz a veterinária, me alertou a criação de ovinos. A minha região, que é ali no município de São Cepé, é um município onde a lavoura de trigo era muito importante na época. E o meu pai era plantador de trigo, e já naquela época os ovinos, e até por questão de ambiente e a nossa região os campos muito ásperos, né? De uma grama não muito boa. Então, e analisando as raças ovinas, meu pai criava merino australiano, e nós já iniciamos aí uma criação de ideal na época. E na verdade, dentro das raças que eram criadas ali, merino australiano, corredale, Romney Marsh, a raça que mais se adaptava na nossa região, né, ali pegando São Cepé, Caçapava, Encruzilhada, Santana da Boa Vista, toda aquela região ali, a raça ideal se adaptava muito bem e expressava todas essas qualidades que o Renato e o Ronaldo colocaram agora, né? No sentido de produção de lã, produção de cordeiro. Então, através dessa observação e dessa adaptação do ideal na nossa região, foi aonde eu fiz a escolha. Acredito eu que eu tenha feito a escolha certa, tenho certeza disso, porque realmente dentro das raças ovinas que produzem lã no nosso estado, a raça ideal, ela se propõe, produz uma lã de altíssima qualidade e um cordeiro excepcional, com velocidade de crescimento, uma ovelha com aptidão materna espetacular. Então, foi ali, finalzinho dos anos 70, que eu optei pela raça ideal e, graças a Deus, crio até hoje e é uma raça que vem crescendo muito no estado. Muito bem, agora nós vamos conversar um pouco, proponho para você, sobre a história do ideal no Brasil. Eu queria começar esse tema com o Renato Amaral. Um pouquinho da história, cada um vai falar o seu conhecimento, a sua opinião a respeito da chegada da raça ideal no Brasil. Renato Amaral, dá uma ligadinha no teu microfone. Aí. Deu. Bem, Cicico, né? Como sabemos, ela entrou lá por Uruguaiana e mais na região de vocês, né? Mas eu vou falar um pouquinho da nossa região aqui, que foi um polo importante de desenvolvimento da raça. Tá? Perfeito. Depois daí da região de Uruguaiana, onde tenha se desenvolvido um polo muito grande de criadores ideal, foi aqui na nossa região de Santa Vitória, tá? Onde tivemos muitas cabanhas, tá? Cabanhas expressivas e que duraram por muito tempo. Tá? Nós tivemos, na época, nas nossas exposições, na época das exposições de meia-lã, tá? Quase que um nível de como hoje se está a nível de fé-ovelha de representação da raça ideal. Tá? É uma raça que todos sabemos como entrou, talvez o Ronaldo seja mais indicado para falar em função disso, por ter entrado aí pela região dele, tá? E onde foi que se desenvolveram os maiores processos de desenvolvimento da raça, porque nós temos aqui na nossa região um certo isolamento das zonas produtoras, principalmente da raça ideal, tá? Que são, tá, mais na região do Uruguaiana, do Alegrete, né, de Santana, naquela zona mais para cima. Nós sempre fomos mais tipo uma ilha de criadores de ideal aqui, tá? E que ainda hoje, tá, com pouca expressão, mas ainda conseguimos manter aqui na nossa região alguma representatividade dessa raça. Perfeitamente. Ronaldo Carpes da Costa, da Cabanha Vale do Quamati, de Uruguaiana, falando um pouquinho sobre a raça ideal, a chegada da raça ideal no Brasil. Fala, Ronaldo. Bueno, Chico, a gente se baseia muito no que o Dr. Boafili escreveu, e o livro dele conta toda a trajetória da raça ideal na Austrália, no Uruguai, na América do Sul, no Uruguai, e no Rio Grande do Sul, no Brasil. Como disse o Renato, ele entrou por Uruguaiana,
seu Eustáquio Ormazábal até tem uma história interessante, que ele comprou os carneiros de um criador, de uma pessoa que trouxe para vender na exposição em 1934, e aqui ele não conseguiu vender, o seu Eustáquio, como era um cavalheiro, acabou comprando esses carneiros e levou para a Estância São José, que hoje é Estância Nova Aurora. Lá escolheu umas ovelhas para colocar em crino, na próxima esquila, encurtando um pouquinho, que o doutor foi conta, na próxima esquila, ao olhar os cordeiros, a primeira coisa que se lava era os carneiros, porque ele viu os carneiros e mandou castrar os carneiros. Aí, quando entrou os cordeiros, ele perguntou para o capataz dele de que carneiros são os pais desses cordeiros, aqueles ideal que o senhor mandou castrar. A partir dali, ele tomou uma decisão que criaria a raça ideal. Mas também, depois, a seguir, teve o Assis Brasil, Francisco de Assis Brasil, que trouxe bastante ideal para a Uruguaiana. Depois, também, a firma Irmãos Bastos entrou com uma importação grande do Uruguai, de ovinos ideal naquela época, na região do Uruguai. E nesse meio tempo também, lá em Santa Vitória do Palmar, surgiram os primeiros criadores de ideal. Então foi meio em conjunto, ali em 1934, 35, 36. Essa história da entrada da raça ideal, Cecílio, no Rio Grande. Mas a gente não pode deixar de destacar, posterior a isso, quando começou as exposições, teve duas cabanhas que, por assim, elas quererem competir uma com a outra, elas fizeram a raça crescer muito, em Menino Deus, depois na Expo Inter, que é o Dr. Flor Amaral, cabanha Água Fria, e o Dr. Ângelo Martins Bastos, com a cabanha Santo Ângelo. E essa competição entre essas duas principais cabanhas da raça, naquele momento, ajudaram a difundir e divulgar muito a raça. Então, depois teve outras cabanhas, a cabanha Itapitocá e várias cabanhas que surgiram. Mas naquele momento, foi essas duas cabanhas que fizeram a raça crescer. Demando Grester, sobre a história, sobre a chegada da raça ao Brasil. Na verdade, aí o Ronaldo foi o protagonista, né, praticamente dessa história, e eu tenho como, na minha história do ideal, né, o município de Uruguaiana como município materno, né, de onde nós, as cabanhas novas, né, esses novos multiplicadores da raça iam se abastecer de reprodutores machos e fêmeas da raça. Então, o município de Uruguaiana foi assim esse primeiro passo, né? E com muita sabedoria na época dos nossos técnicos, né? Dr. Jorge Bofil, Dr. Vidal e os criadores da época souberam fazer a seleção e o avanço genético dessa importante raça. Então, como história, Uruguaiana para nós, né? E Santa Vitória do Palmar, assim, os dois municípios que nos oportunizaram, né, essas cabanhas novas que foram surgindo com a sua genética. Então, a raça ela se consolida a partir desse momento e hoje ela está aí praticamente criada em todo o Rio Grande do Sul. É uma raça que tem essa condição de adaptação nos meios que existem aqui no nosso estado. Então, eu acho que é a hora da gente, através dessa live, tirar o chapéu a todos aqueles produtores e criadores que, na época, aí, Dr. Flor, Ângelo Bastos, enfim, que fizeram e que transformaram a raça ideal numa raça espetacular, que está aí hoje produzindo lã e carne de altíssima qualidade. Perfeitamente. Presidente Tinelli, um pouquinho da raça, sobre a chegada da raça no Brasil. Eu já estou dizendo um pouquinho, porque eu já estou meio assustado com a hora. Já falaram muito. Cicico, tu sabe que ela surgiu lá em 1880, na Austrália, e que em 1913 ela chegou ao Uruguai. E do Uruguai ela chegou ao Brasil em 1934, quando Adolfo Huet veio expor em Uruguaiana. Por isso a gente faz referência à Uruguaiana. E aí não conseguiu vender, como o Ronaldo falou, 14 animais, e o amigo Eustáquio Ormazábal comprou para a sua estância. E aí a história, o Ronaldo seguiu contando,
que depois de mandar castrar, observou que os animais que restavam eram de boa qualidade, de uma lã maravilhosa, branca, com uma mecha longa, e que se destacavam do rebanho merino que ele possuía. Depois, eu faço destaque às importações de ventres e carneiros que ocorreram em 1957, oriundos da Austrália, depois a importação que houve em 1960, e uma das importantes em 1963, que foi de 14 carneiros e, se não me engano, 15 ventres, e aí eu faço referência ao Francisco Bofil, ao Vidal, nosso querido amigo, e ao João Mata Solés, criador, e Antônio Bastos Filho, que foram os 4 que importaram em 1963. Então, nós estamos ali com uma longa trajetória da raça ideal, e ela está cada vez, nós estamos com um banco genético excepcional devido à visão desses nossos criadores que nos antecederam. A senhora vai continuar falando, presidente, porque agora nós vamos entrar um pouquinho na história da Associação Brasileira de Criadores de Ideal. Eu vou fazer uma proposta, faço uma proposta para os companheiros todos. A presidente vai fazer uma apresentação inicial e depois vocês podem ir interagindo. Cada um coloca o que acha que conhece, o que acha que seria interessante. E assim a gente acha que nós reduzimos um pouco o tamanho do quadro também, para entrarmos no último e principal quadro, que será o próximo a partir de agora. Presidente Tinelli, fale da associação, da história da associação. Bem, a história da associação, eu não vivo ela desde o início, porque nós fazíamos parte de outras associações também. Mas eu posso falar agora dos 3 anos da qual sou presidente e responsável. Nós tivemos momentos maravilhosos com a presidente Cleusa, quando nós conseguimos mostrar no mundo, no Brasil, através de artesanato, a qualidade da lã que nós produzimos. E depois nós partimos para uma outra etapa, e que foi melhorar as condições, buscar o rendimento lavado, que tu sabe que no ideal é acima de 75% da nossa lã. Então, essas conquistas, a associação vem ao longo do tempo trabalhando com bons pais para melhorar essas características morfológicas da raça. E a associação tem essa função. Além de participarmos das feiras de verão, de participarmos das feiras internacionais, nós fizemos um bom relacionamento com o Ideal do Uruguai e da Argentina, e nesses 3 anos temos feito trocas de experiência. Eu me parece que a função da presidência de uma associação é ter uma referência, e nós temos isso hoje no banco de jurados, que os nossos jurados já sabem que tem que seguir determinados padrões, enfim, de finura, de perfil, na morfologia. Não adianta vir aqui com vontade própria e achar que o carneiro, o que foi apresentado numa exposição, é o que ele acha. Ele deve seguir o padrão da raça. E isso se tornou fundamental com o trabalho da Arco e dos técnicos. E nós temos agora, estou muito feliz, porque nós conseguimos sucessores. Acho que sempre o nosso desejo, quando presidente de alguma associação, de uma entidade, é deixar formar lideranças. E nós estamos muito felizes, porque nós estamos com um grupo de jovens que irá assumir, a partir do dia 21, que é a nossa assembleia, a associação. Então, eu não poderia estar me sentindo melhor. Eu acho que a associação vive um bom momento, a raça vive um bom momento, as perspectivas são ótimas, e a associação está feliz e participando. Nós estamos hoje presentes na Farsul, nós estamos presentes no desenvolvimento de novas ações da região, através do SEBRAE, a associação se faz representar. Nós fomos a Milão, inclusive, 2 vezes,
representando o ideal junto com equipes que estudam o desenvolvimento da região. Então, isso tudo foram trabalhos e que a associação me permitiu, ao representá-la, estive em todos esses lugares, vi como se produz essa parte, como se trata isso uma nova tecnologia na Europa, quais são os percalços para a introdução de um produto sem a identificação de local, que nós precisamos, e até da certificação da nossa lã. Perfeitamente. Tem alguém para completar ou acrescentar alguma coisa? Ô, Cicico, Eu posso, Cicico. Eu queria colocar, Cicico. Fala, Renata. Que a associação, eu vejo que ela começou a ter uma ação efetiva no momento que nós conseguimos a nossa casinha no Ideal e que fosse tu que construíste a casa do Ideal. A partir desse momento, a Associação de Ideal, através do convívio que a gente começou a ter, teve um novo perfil de desenvolvimento. E isso foi extremamente importante ao longo desses anos, onde tivemos a maioria dessa turma da nossa idade, passou pela presidência e deixou o seu marco lá. Então, tu foste o marco da diferenciação entre a associação antiga e a nova associação. Isso é a bondade do amigo. Quem construiu a casa foram vocês que doaram as ovelhas para se comprar o material e para pagar a mão de obra lá. Vocês é que fizeram. Mas sempre tem que ter alguém para capitanear o processo. Fala, Demundo. E segue mantendo. Não tem dúvida que o Cicico foi um protagonista praticamente desse novo momento da associação. E a associação, ela sempre teve situações assim, de inovações muito importantes para a raça. E dentre as quais a mais importante para mim é essa questão de avaliação das lãs em esteio, o concurso de velos. O exame, já há mais de 10 anos que a raça faz a micronagem dos seus animais para participar da Expo Inter. Então, esse fato técnico traduz o quanto importante a raça está vinculada assim, nos seus objetivos. Então, este marco, essa demonstração técnica da associação e dos seus dirigentes de fazer exatamente isso é de suma importância. Hoje, o criador da raça, e aí a gente vem assim, a nível de mercado e a nível de criadores, por exemplo, assim, os criadores que são assistidos pela Emater, por exemplo. Hoje, a Emater faz um trabalho maravilhoso e o criador hoje procura comprar os seus animais com finura. E isso aí nasceu lá, eu acho que com uma grande observação na época pelo Dr. Flor. Lá, a Cabanha Água Fria movimentou a raça, exigiu, o Renato, de que a raça tinha que partir para essas observações, para esses dados, essas mensurações. E isso a associação foi muito hábil em construir isso. Hoje, praticamente, todos nós, criadores da raça ideal, temos essa visão e essa importância de que nós temos que qualificar os nossos reprodutores, e a mensuração da finura da lã é extremamente importante. Então, essa colaboração no sentido das associações, que foram muito importantes nesse aspecto técnico. Tu vai falar alguma coisa sobre Muito isso, bem. Ronaldo? Ei, Ronaldo. Cicico, bem ligeirinho assim, um pouquinho mais da história mais antiga, um pouquinho. Em 1950 foi formada a associação. Vocês que são os antigos. Tá bem, Nelly? O primeiro presidente foi o Paulo Assis Brasil, e a associação não foi registrada no cartório, então ela existiu isso. Aí, em 1963, foi feita uma reunião e teve outro presidente, que já era o seu Darcy Triloteiro, e aí sim foi registrada e a associação começou de fato e de direito. De lá para cá passaram vários presidentes na associação, e a gente tinha na Expo Inter, eu não cheguei a pegar Minas Deus, mas na Expo Inter a gente ficava sempre nas caixas dos cabanheiros ali,
fazia os encontros ali, as reuniões eram na sede da Farsul. Mas em 91, Cicico, quando tu foi o presidente, eu vou retornar de novo, eu separo a associação entre antes do Cicico e depois do Cicico. Aí que quando tu fez junto com as criadores, como tu bem falaste, você fez a casa lá, e eu tive, além de fazer a casa, tu colocou jovens na diretoria. Eu era teu secretário, e o Renato, meu irmão, era tesoureiro, e nós era guri naquela época. Tu apostou na juventude, uma coisa que está acontecendo agora de novo. E depois ali a associação só veio num crescente. A associação de ela sempre foi inovadora. Ela começou, como o Edmundo falou, nas micronagens, foi pioneira em fazer medições objetivas, micronagens. Depois foi pioneira, de novo, em fazer rendimento ao lavado. Foi pioneira de mostrar a lã de uma outra maneira, através do desfile de Ideal Moda Fashion, que a gente estava acostumado a olhar a lã só nas ovelhas, e não tinha olhado na confecção. Então, aqueles desfiles que a associação fez foi maravilhoso. E agora, novamente, a associação está sendo pioneira em formar uma liderança jovens. Então, isso é uma coisa que também, como a Nelly do início, eu me sinto muito feliz por isso aí, porque assim como nós deram uma oportunidade, eu acho que chegou o momento de nossa oportunidade para a juventude também, e trilhando os caminhos e se tornando... eles são presente, e o futuro da associação passa pela juventude. Da raça também. Muito bem. Eu acho que agora nós já temos a possibilidade, acho que já é chegado o momento da nossa live de hoje. Já falamos da história da associação, já falamos da chegada da raça, já fizemos a pergunta por que Ideal. Agora vamos tratar da nossa ovelha, da criação, das características, o tipo de lã que produz, vamos tratar dos cordeiros, das ovelhas que dão mais de um cordeiro, dos partos gemelares, vamos falar da adaptação das nossas ovelhas, vamos falar um pouco do cordeiro ideal, do cordeiro precoce, e vamos falar da carne ideal. Agora eu vou deixar vocês à vontade e vou começar esse tema pelo presidente Edmundo, que é um dos grandes criadores da Ideal aqui do estado. Cicico, bom, as características da raça Ideal são extraordinárias, né? É uma ovelha que tem todos esses aspectos de produção extremamente consolidados, né? Em termos de reprodução, de partos múltiplos, lã de qualidade, cordeiro com velocidade de crescimento, uma ovelha que tem uma capacidade materna extraordinária, e eu tenho isso lá em casa, acompanhando as minhas ovelhas, as parições, né? É uma coisa que eu observo muito, e porque eu sou um colhedor de cordeiros, né? Então, atento ao momento da aparição, de como que a ovelha cuida do seu cordeirinho, e ao levar esse cordeiro para mais próximo das casas, a ovelha acompanha o cordeiro. Mas eu gostaria esse tema, ele é extremamente bom e importante, mas eu acho que ali o Ronaldo e o Renato têm mais condições de fazer uma análise mais profunda. Mas o que eu gostaria de proporcionar para vocês, assim, ó, aqui a nível de arco, por exemplo, né, para a gente ter um conhecimento do que a raça representa em termos do registro também. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a raça Ideal nesse ano de 2019 fechou com 1.624 animais inscritos. Né? É importante esse dado para mostrar aí a quantidade de animais que entram no registro. Hoje, a associação, a raça tem 50 criadores, né, que estão ativos no registro dos animais aqui na Arco. Então, é só para essa informação para a associação e para os nossos ouvintes e criadores saberem, né, de como que a raça se comporta aqui perante o registro. É uma raça extremamente importante, e ela tem, além dessas qualidades todas, e a questão da relação e de que a ovelha faz amigos, né? A raça Ideal, ela se
ela é uma raça que compartilha com as demais, né? A ovinocultura no Rio Grande do Sul, né? O merino australiano, o corredale, são extremamente importantes, o homem marcha, né? A ovinocultura gaúcha ela é muito arraigada, essas raízes de amizade, né? A ovelha sempre foi extremamente importante na questão do rendimento, e o Renato abordou um tema que para nós hoje é, sem sombra de dúvida, a grande discussão é de fazer com que o nosso produtor tenha na ovinocultura não só a paixão, mas que ele tenha realmente rendimento, né? Que o nosso produtor tenha uma renda, né, de uma lã de qualidade, de uma carne de qualidade, e a raça ideal ela é importante por isso, porque ela agrega esses dois grandes valores, de lã e de carne. Então, de certa forma, e produz esse cordeiro aí, que é maravilhoso, né? E, em síntese, eu acho que agora, mais tecnicamente, eu acho que aí o Ronaldo, porque até faz um trabalho do cenário extremamente bom e importante, ele com certeza vai nos dar mais subsídios técnicos, né, da valorização da nossa raça. Então, com a palavra, o Renato Carpes da Costa, que é da Cabanha Vale do Camati, mas também é, além de veterinário, ele é técnico do Senar, daquele programa Juntos para Competir, que nos traz aí umas informações tão importantes a respeito da nossa criação, dos nossos trabalhos no campo. Fala, Ronaldo. Cecico, eu vou começar falando na raça. O Congresso do Mundial de 2014, nós deixamos um legado. Quando a gente pensa em falar um congresso, a gente tem... Não se faz um congresso para fazer festa, a gente faz um congresso para discutir assuntos técnicos da raça. E a gente tinha, no standard da raça, 60% lã, 40% carne. E a gente via que a raça já estava atualizada, vamos dizer assim, através dos seus criadores e técnicos, ela já está atualizada. Então, você fez uma reunião no Congresso, uma reunião para poder atualizar um standard racial, tem que ser em Congresso Mundial. Então, os delegados de cada país participaram e você fez uma atualização do standard, e que tornou o standard a raça ideal, se tornou um duplo propósito de lã fina. O que quer dizer isso? Que nós produzimos uma lã de qualidade, com uma micronagem que o mundo está buscando hoje. E o duplo propósito é a parte da carne. E a gente sabe que a carne hoje é a principal virtude das raças que produtoras. A carne é uma necessidade de alimento no mundo, e a raça ideal se posiciona muito bem pela sua rusticidade, pela sua habilidade materna, produzir cordeiros rápidos e com bom peso. E sabor também. Isso é uma coisa que, quando começarem a medir sabor da carne, eu acho que nós vamos estar muito bem posicionados. Por enquanto, está se vendendo cordeiro pelo peso, e não está se avaliando o sabor. E eu acho que nós vamos estar muito bem posicionados quando entrar nessa parte de sabor e qualidade. Então, eu acho que, com essas características, a raça está no bom caminho. E se atingiu isso pelo trabalho dos criadores ou dos técnicos. Se a gente pegou o ideal lá de antigamente, ele era um ideal pequenininho que pensava só lã. Então, essa qualidade, uma raça se faz forte, se faz grande, quando os seus criadores têm um objetivo de chegar lá na frente, aonde querem chegar. E isso a associação dos criadores e a associação conseguiram visualizar com antecedência aonde nós queremos chegar na raça. Então, tem o quadro de jurados, como a Nelly falou, mas a gente está buscando sempre lã de qualidade e carne de qualidade para que proporcione para os criadores uma rentabilidade boa e para os consumidores um produto de qualidade. Então, é por isso aí, eu acho que enquanto a parte, vamos dizer assim, de produção, lógico que a gente tem que produzir melhor, tem que produzir mais, tem que ter melhores índices de assinalação, de nascimento e assinação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ronaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não ia fazer pergunta, mas vou fazer. Nós temos condições com a raça ideal de atingir essas altas produções de cordeiros que tem a Nova Zelândia, que tem a Austrália? A Nova Zelândia, que chega a produzir 70% de cordeiros, e que tem lá os mesmos predadores que tem aqui. Lá tem a raposa, que aqui nós temos o sorro,
lá tem a águia, que aqui nós temos o carancho, lá tem ladrão, como tem aqui, é tudo a mesma coisa, mas eles conseguem produzir 170% de cordeiros lá. Nós podemos fazer isso com a raça ideal aqui, Ronaldo? Eu acho que sim, Cecico, sem dúvida nenhuma. Com a raça ideal e com outras tantas raças. Para fazer isso, precisa mudar o manejo. E para produzir isso, precisa alimentação. E a gente nem sempre vai ter essa condição. E a gente sabe que se fizer um trabalho bem feito com alimentação, com um flushing, com terço final da gestação, alimentação adequada, mas muitas vezes o bolso do criador não dá, ou ele cria no campo de basalto, que também não vai conseguir fazer essa alimentação. Eu acho que a gente não pode querer se basear só nos índices da Nova Zelândia. Eu acho que nós temos que melhorar os nossos índices nas condições no meio que nós temos aqui. E a nossa raça é uma raça adaptada a esse meio. Lógico que se a gente conseguir botar ela em pasta, se a gente colocar ela em pastagem, fizer todos os manejos que fazem lá, nós com certeza vamos atingir. Mas não tem como ser o principal objetivo esse. Nós temos que pensar naquele criador que tem um campo no basalto, que ele consegue, com a nossa raça ideal, tirar um cordeiro ou com uma porcentagem de gêmeos, criar esse cordeiro no meio do... Tu sabe bem ali no Guarupá, tu é do Guarupá? Sabe ali no Guarupá, quantos criadores de ideal tem na volta ali, que são pequenos, que tu pede para eles fazerem uma pastagem, não, o bolso deles não dá. Então, essa é a grande vantagem. Eu acho que nós temos que pensar em produzir o máximo que a raça possui dentro do bolso, da condição do campo que o nosso criador tem. Me parece, Ronaldo, que nós não temos uma cabeça, uma imagem de que o nosso rebanho é comercial. Quando tu fala rentabilidade, a rentabilidade está ligada diretamente à produção. O ideal não é só em campo bom, como a gente diz aqui no interior, né? Ele se adapta lá naquele campo com pedregulho, enfim, não é tão exigente. Então, quando a gente consegue, com os cuidados da aparição, salvar um cordeiro, já é de grande valia. Nós observamos a mortalidade enorme que tem no inverno e pela falta de alimentação, como disse o Ronaldo. Então, a gente não consegue que o produtor faça esse trabalho de produzir as pastagens e cuidar a aparição desses animais. Não adianta a gente ter um cordeiro diferenciado se nós não tivermos escalonamento, se nós não soubermos fornecer em todo o período. E nós, com esse clima, temos alguns inibidores nessa produção. Então, dentro das condições, a gente tem que ir melhorando dentro do que nós temos no nosso meio, no habitat normal nosso aqui. Muito bem. Renato Amaral. Não, eu queria falar, esse é um tema que me chama bastante atenção, e eu andei olhando uns dados da Secretaria em termos de número de ovinos, e a gente sabe que o Estado tem um desmame ao redor de 50%. Existe atividade econômica que precise de duas matrizes para gerar um produto. Isso aí. Se nós não tivermos um foco em mudança da orientação do produtor, para que ele possa trabalhar, no mínimo, com 70% a 80% de cordeiros desmamados, essa atividade nunca vai ser rentável. E quando nós não temos atividade rentável, nós não conseguimos estimular ninguém a produzir. Então, a produção vai vir um momento de que nós tivermos programas de desenvolvimento da ovinocultura. E eu vejo com muitos bons olhos esse novo programa do Senar, o ATEG, que eu acho que isso aí tem um perfil para mudar a cabeça do nosso produtor. Uma das coisas que me deixa triste é dizer, nós somos tradicionais criadores. Um tradicional criador não pode trabalhar tão mal como a gente trabalha. Eu acredito nos novos produtores, porque os novos produtores vêm começando em novos moldes, e esses vêm tendo rentabilidade, e esses vêm fazendo uma ovinocultura diferenciada. Então, eu acho que a nossa zona
a nossa zona mais tradicional da ovinocultura precisa levar um choque, tá, cultural em termos, tá, do que deve ser, porque nós não podemos concorrer, tá, com quem tira 120, 130, ou mesmo com o Uruguai que tira 80 ou 90 de cordeiros, tá, trabalhando como, tá, aprendemos antigamente. Tá? Então, eu acho que esse é um dos focos principais que a ovinocultura do Estado precisa. Tá? E eu acho que precisa começar sabendo números. Tá? Nós não sabemos no Estado o que nós temos de cada raça, o que nós temos de produção, né, de lã fina, o que nós temos de lã grossa, o que nós temos de lã cruza, tá? Quais são os cordeiros que nós temos maior produção, são as raças de carne, são as raças de lã. Uma vez eu falava com o Graziotino e disse, Renato, a grande maioria dos cordeiros que a gente compra é corredade. Tá? Então, eu acho que nós temos que ver, tá, e começar o processo da ovinocultura a criar escala, porque seleção nós já temos demais, nós temos cabanhas extremamente boas em todas as raças, tá? Então nós temos que ter esse choque de aumento, tá, no número de animais, tá? E a partir daí começar um trabalho de seleção depois. E a primeira coisa, uma das coisas que eu sempre, desde quando eu era presidente do Ideal, eu pedi para o Schwab e agora peço para o Edmundo aqui na frente, né? Era para ter uma ficha, quando fosse fazer, tá, que fizesse um censo, tá, mesmo que fosse por cima, não um censo tão específico, mas que a gente soubesse, tem tanto por cento ideal, tem tanto de corredale, tem tanto disso, para a gente estratificar, tá, a produção no Estado e traçar normas de produção, porque sem saber números, nós não temos como desenvolver programas nenhum. Quando eu fui presidente do Ideal, tá, eu peguei um parceiro de cada cidade. Tá? Peguei do Herval, peguei de São Cepé, peguei de Uruguaiana, peguei do Alegrete, para me dizer mais ou menos o quanto nós tínhamos de ovelha em cada cidade, para a gente ter uma noção de quanto nós temos de ideal. Tá? Fazem 12 anos que eu saí, só tive a resposta, tá, de um dos colegas que me disse que no município dele tinha 11.000 ovelhas de ideal. Então, eu acho, que um censo, que na época eu disse para o Schwab, a Secretaria da Agricultura faz um convênio, bota uma ficha mais específica. Se a pessoa não entrega, não entra GTA. Então, aí tu tem como ter um censo básico e, a partir daí, a gente começar a traçar novos modos para um novo desenvolvimento da ovinocultura, porque ela é rentável, mas eu acredito que está sendo muito mal trabalhada pela nossa tradição. Tem espaço ainda para uma colocação. O Edmundo vai falar. Sim, aproveitando essa observação do Renato, nós realizamos aqui na Arco, Renato, no início do mês, no ano de 2020, assim, um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos uma visita aqui do setor da Secretaria e a Arco fez uma solicitação para a Secretaria para que no declaratório da existência dos nossos rebanhos, que é obrigatório na declaração, de que colocasse nos ovinos a obrigatoriedade de constar a raça. Então, isso já, pelo menos, ficou estabelecido, né? E o mês de declaração dos ovinos passar, em vez de março, abril, para o mês de novembro, para dar uma realidade maior na declaração, em termos de números, e constando ali a raça. Esperamos que essa solicitação da Arco realmente contemple. Mas até foi muito boa a tua observação, porque até nós já vamos entrar em contato para ver se já consta na declaração lá a raça ovina. Muito boa essa tua observação, Renato. Eu acredito que todo o começo de desenvolvimento de qualquer projeto, de qualquer programa, passa por se conhecer números, Edmundo. Exatamente. A partir daí é que nós podemos traçar, aonde queremos chegar. Não adianta nós querermos fazer certificações sem saber se temos o produto. A certificação é o caminho final de um produto. Depois da gente ter o produto, ter desenvolvido, conhecer o mercado, certificar, aí é o ápice do produto.
Eu acho que em alguns momentos nós estamos começando pelo fim, querendo certificar algumas coisas que nós não temos a certeza de que vamos ter a produção ou não. Eu volto, Renato. Fala, Ronaldo. Eu volto assim, ó. Quando eu falei que não achava que não tinha que tentar o 170, mas eu acho que 90%, 100% da assinalação nós temos que buscar correndo. Eu sempre, quando ministro os cursos do Senado, eu pergunto quanto produzem de soja na região? 50, 60. Se produzir 30 sacos, o que acontece? Quebra, sai da atividade. Nos ovinos, nós estamos produzindo a metade do potencial e não estão quebrando, mas também não tem como ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que nós temos que partir para ter uns índices melhores de assinalação e penso que a maneira de a gente aumentar a escala é produzindo cordeiro. Pode alguém pensar, não, vou comprar umas ovelhas, vou aumentar minhas ovelhas. Elas vão trocar de dono, mas ela não vai aumentar a produção ovina no estado, não vai aumentar a quantidade de ovina no estado. Então, o ponto-chave por tudo isso aí é a gente trabalhar mais na parte de melhorar as assinalações de cordeiro, e eu concordo com o Renato que tanto a Zateg com o programa novo, no programa novo do Senado, como o programa Juntos para Competir, são fundamentais nisso aí, nos projetos de ovino, são fundamentais nisso aí, porque levam o técnico de uma maneira gratuita, levam o técnico na propriedade do criador lá, fazendo toda a parte técnica, mas também fazendo a parte gerencial, de saber quanto custa para produzir um cordeiro. Isso muito pouca gente sabe. Então, o caminho é por isso. Quanto mais projetos, quanto mais entidades tiverem, eu acho que a Arco tem que se inserir num projeto desse também. Eu sei que o Edmundo tem alguma coisa conversada com a Secretaria do Estado, e quanto mais entidades e trabalhar em conjunto, eu penso que se cada entidade começar a pensar, puxar uma para o seu lado, querer trabalhar sozinha, a gente não chega a um denominador comum. Então, quanto mais as entidades trabalharem unidas, melhor, e quem vai ganhar com isso é o ovinocultura e é o produtor. Eu acredito que nós precisamos de um processo de extensão bem agressivo, tá? E fazer o feijão com arroz. Se nós fizermos o feijão com arroz, tá? Nós, em pouco tempo, nós aumentamos 30%, 40%, tá? No número da assinalação. É só fazer o básico, tá? Que eu acredito que não seja feito pela grande maioria dos produtores, em função dos números que nos mostram, tá? Os dados oficiais. Bom, eu não sei se tem mais. Vai falar, Edmundo? Não? Bom, então eu acho... Fala, Ronaldo. Eu queria fazer uma conta aqui antes de passar para o teu conto. Não, eu tenho uma historinha para contar para vocês aqui também. Tá, antes mas da história aquela, eu vou contar uma história de ovelha aqui, não é? Tá bem assim, ó. Mas para a gente produzir 100 cordeiros para abate, nós precisamos de 200 matrizes. E se tiver 100% de assinalação, porque metade, vamos contar que 50% disso aí vai ser cordeiras fêmeas. Vai ser 50% vai ser fêmeas. E se a gente pensar só no cordeiro e não olhar a produção de lã da ovelha ideal, nós vamos ter essas 200 ovelhas que vão estar produzindo 4 quilos de lã a um preço bastante bom. Então, quando a gente pensa em produzir na nossa região aqui, eu acho que as raças mistas você ganha mais dinheiro com esse tipo de criação que tem aqui, e principalmente com a raça ideal, o produtor põe mais dinheiro no bolso. Com certeza, Ronaldo. Só para comentar com vocês aí que a gente precisa também colocar nas pessoas, principalmente os criadores antigos, que são tão bons ovinocultores, que gostam tanto de ovelha, mas eles têm que cuidarem mais das ovelhas, nós temos que ter mais atenção. Agora, hoje está circulando aqui em Uruguaiana, não sei se o Ronaldo viu, tá tudo que é rede social aqui, um tatu comendo um cordeiro, né? Já viram aquele do tatu? Já. Hoje aqui em Uruguaiana tá circulando, então eu recebi umas 10 vezes hoje, o cara reclamando embaixo, aí está a nossa ovinocultura. O tatu está comendo cordeiro porque ninguém atrapalhou ele lá, né? Se tivesse um cachorro para atrapalhar o tatu, um burro para atrapalhar o tatu, ou qualquer coisa, um proprietário cuidadoso para atrapalhar o tatu não ia comer o cordeirinho, né? Então a gente precisa também dar esse tipo de foco, não é? Que, como diz o nosso colega Serjão Munhoz, não é?
um dos maiores predadores da ovinocultura somos nós mesmos, né? Os próprios produtores, que ao não cuidarem a produção e permitindo, né, que a atividade permaneça Sim. produzindo 50% de cordeiro. Bom, na programação aqui da nossa live consta que tem que ter um caos. E o escalado para contar o caos hoje fui eu. E eu estive pensando que caos eu ia contar, e vou contar um caos de um criador de ideal. E vou contar um caos que tem testemunha aqui na live, na nossa live. O presidente da Arco, não é pouca testemunha que eu vou... Então, a história é de um companheiro nosso, de um colega nosso, de um amigo nosso, que muito amigo do Edemundo, o Toninho Broll, lá do Caciqui, criador de ideal há muitos anos, teve um tempo afastado e agora está retornando, sei que com bastante força, inclusive, a criação. E o Toninho, tomando como exemplo seu amigo e seu colega Edemundo Gresser, que havia sido eleito vereador, um dos mais votados em São Cepé, resolveu também se candidatar a vereador em Caciqui. Só que ele não conhecia nada a respeito do assunto da eleição. E o que ele fez? Ele começou a trabalhar, mas não estava dando certo a campanha eleitoral dele, não estava tendo o resultado que ele esperava. E ele convida o amigo Edemundo para ir para São Cepé, aliás, para Caciqui, para ajudá-lo. O Edemundo, que era cancheiro, que era vereador, que estava eleito, para ajudá-lo naquela missão. E o Edemundo foi e resolveu ajudá-lo a organizar um comício lá em Caciqui. E esse comício foi estudar um local na frente de um posto de gasolina, um posto Ipiranga, né? Hoje tem que ser tudo em posto Ipiranga, né? E lá fizeram o comício do Toninho, e encheu de gente, o Edemundo armou lá de uma maneira que encheu de gente o comício do Toninho Broll, lá em Caciqui. Falaram os companheiros lá, outros amigos dele, cheio de gente ali na volta do comício, e daqui a pouco ele vai falar, Toninho sobe lá para cima do negócio e começa a falar, e começa a ir embora o pessoal, e o pessoal indo embora. E ele começa a se irritar. O palco era um tonel. O palco era um tonel, onde ele estava subiu. em cima. Tá, Isso. Perfeito. E ele começa a falar, e o pessoal começa a ir embora, e ele começa a se irritar. Diz, vocês não querem saber do desenvolvimento e do progresso de Caciqui? Vocês não dão bola para nada, vocês não se importam com o nosso futuro. E o pessoal ia embora. Foram embora todo mundo, ficou um cara parado na frente do Toninho fazendo aquele discurso. E ele olha para o camarada e diz assim, tu é que está certo, porque tu é o único interessado que tem aqui em Caciqui, que está preocupado com o futuro dos teus filhos, com a escola, com a saúde, com a segurança do nosso município. E o cara diz, não, senhor, eu estou só esperando o senhor descer daí para levar o tonel para encher de diesel que eu tenho que levar para fora. Assim foi a história do comício do Toninho Broll em Caciqui, que eu conto aqui para vocês, e com isso encerramos a nossa primeira live da Associação Brasileira de Criadores de Ideal. Quero agradecer à presidente Nelly, quero agradecer ao presidente da Arco, Edemundo Gressler, ao produtor de Santa Vitória do Palmar da Cabanha Água Fria, Renato Amaral, ao Ronaldo Carpes da Costa, produtor da Vale do Camati, aqui de Uruguaiana, as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, e nos desculpar por aquele incidente do início que nos atrasou um pouquinho, razão pelo que nós avançamos um pouquinho no horário. Então, a gente acho que voltaremos com outras lives futuramente aí, já que vamos ter também agora em setembro a eleição, a Assembleia Geral de Eleição 21, não é, presidente Nelly? 21 de setembro. Onde será eleito o novo presidente da associação, que já se sabe será o doutor Álvaro Moreira. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.